Amém. Graças a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo de número 4. Nós vamos ter uma breve meditação na palavra, depois nós vamos separar alguns minutos para oração, mas eu gostaria de deixar uma palavra com a igreja nessa noite. 2 Timóteo, capítulo 4. Aleluia. Versículo de número 9 em diante. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Todos acharam? Digam amém. Esperar o Elton Chá. 2 Timóteo. Está escrito assim, no verso número 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros. Em algumas versões está os pergaminhos, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque ele resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, essa é a Tua palavra. Eu peço nesse momento, ó Pai, que Tu venha falar aos nossos corações, venha falar ao coração da Tua igreja, assim como Tu falaste comigo. Que Tu venhas confortar, consolar, exortar, alegrar a Tua igreja, assim como Tu fizeste na minha vida. Usa, Senhor, usa a mim agora para poder transmitir essa palavra, Senhor, segundo a Tua graça, segundo a Tua misericórdia. Me ajuda, Pai, é o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós vamos nessa noite, rapidamente, passar por essa mensagem que fala sobre os sofrimentos de Paulo. Pelo menos 5 sofrimentos de Paulo estão relatados nesses pequenos versículos que nós lemos aqui. Mas antes disso, nós temos que passar uma ideia para a igreja, em que circunstâncias que essa carta foi escrita a Timóteo. Nós temos que lembrar que esse foi o último documento que Paulo escreveu. Paulo estava já preso em Roma, não na primeira prisão, que era numa casa, não era prisão domiciliar mais. Ele já estava, como nós poderíamos dizer, no corredor da morte. Ele já estava numa masmorra e já condenado à morte. Ele já havia sido julgado e estava prestes a morrer. E não era uma prisão qualquer, não era uma prisão confortável, não era uma prisão como nós vemos de algumas pessoas hoje. Não tem televisão, não tem nada disso. Era uma prisão de uma masmorra, que ficava num subterrâneo úmido e frio, e que as pessoas ficavam ali jogadas e elas morriam praticamente doentes. Não esperavam nem a sua execução, elas morriam por doenças. Esse era o local que Paulo estava quando ele escreveu essa carta para o discípulo dele, aquele jovem pastor
separado por Paulo para pastorear a igreja do Senhor, a igreja que Paulo havia levantado em vários locais, e que era o pastor da igreja de Éfeso, e que ele era um jovem pastor, e que precisava de uma orientação, precisava de uma palavra de orientação. E ele escreveu a primeira carta, ainda na prisão domiciliar, e escreveu essa última poucos, não sabemos se poucos dias, poucos meses antes da sua morte. Esse é o panorama do momento que Paulo escreve essa carta, para que nós tenhamos uma ideia como é que estava o coração de Paulo, como é que estava aquele coração daquele homem que sabia que ele estava a poucos dias de partir para o Senhor, desejoso de partir, mas ao mesmo tempo num sofrimento profundo de estar sozinho, como nós vamos relatar aqui, de estar só, sentir solidão, e numa prisão, algo extremamente triste e tenebroso. Eu lembro para vocês que as últimas palavras dos homens, de uma pessoa à beira da morte, de um homem ou uma mulher, elas têm que ser levadas em consideração. Eu tenho aqui o exemplo eu vou dar só o exemplo de duas pessoas que escreveram algo antes de morrer. Uma delas é um evangelista chamado David Livingstone. Ele proferiu suas últimas palavras em oração. Falaram para ele: você tem direito a dar as suas últimas palavras. E sabe o que ele fez? Ele orou por aqueles que o haviam prendido, aqueles que ele havia despendido toda uma vida pregando. Tribos africanas. Ele orou por eles. Ele foi capturado por eles. Ele pregou o evangelho a ele durante anos, e ele, sabendo que iria ser morto por eles, ele falou: eu quero orar em favor deles. Esse foi o último ato de um homem temente a Deus. Esse foi um dos que eu reservei aqui, mas o outro é um homem muito mais importante e muito mais conhecido, e que as suas palavras têm um peso muito maior. Foi o homem Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando nós lemos lá em Mateus, o último capítulo de Mateus, nós lemos que Jesus, ele nos dá uma grande missão ou comissão, falando: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ele falou isso pouquinho antes de ser preso e antes de ser executado. São as palavras de dois homens na beira da sua morte. E aqui está o terceiro que eu gostaria de chamar a atenção, porque talvez nós estejamos vivendo situações parecidas. Você vai falar: poxa, mas eu não estou na beira da morte. Por que você fala que eu estou vivendo uma situação tal como Paulo? É porque muitas vezes nas nossas vidas nós nos encontramos sozinhos na nossa luta, achamos que estamos lutando sozinhos. Por isso que eu fiz questão de abrir o culto hoje com o Salmo 133. Nós temos o privilégio de participar do corpo de Cristo. Nós nunca estaremos sozinhos. Mesmo o profeta Elias, quando ele se escondeu na caverna e ele pensou que estava sozinho, ele falou: Senhor, somente eu não me dobrei perante a estátua de Baal. E o que o Senhor falou para ele: não, você está enganado, você e mais 7.000 almas que não se renderam a Baal, você não está só. E levantou o ânimo de Elias. Elias saiu daquela depressão profunda que ele estava. Ele falou: não estou só. Quando Jezabel tanto queria persegui-lo e matá-lo, porque ele havia matado os profetas de Baal. Irmãos, essa palavra, ela começa com o seguinte versículo, que nós lemos aí no capítulo 4, no versículo 9. Nós temos o primeiro sofrimento de Paulo. O primeiro sofrimento de Paulo está no versículo 9: procura vir ter comigo depressa. Sabe o que Paulo estava sentindo nesse momento? Solidão profunda. Todos haviam deixado, e ele fala para Timóteo: Timóteo, eu preciso ver você, eu preciso estar com você, eu preciso ver seu rosto, eu preciso que você ore por mim, eu preciso que você chore comigo, eu preciso sentir alguém perto de mim.
Ele fala: vem ter comigo depressa. Isso aqui nos ensina uma grande verdade. Tanto eu quanto você, nós não somos ilhas. O que eu quero dizer com isso? Nós não podemos viver sozinhos. Existem pessoas extremamente individualistas. Existem pessoas que procuram se separar, procuram não ter muitas amizades, e isso não é bom. E isso eu te diria que não vem do Senhor. É um sentimento que não faz bem para o cristão. Nós fomos criados para viver com outras pessoas. Em Hebreus capítulo 10, o escritor de Hebreus, ele fala, capítulo 10, versículo 25, ele fala que nós devemos congregar. Por quê? Porque nós temos que olhar a cara de um dos outros, o rosto de um dos outros. Nós temos que ver se o irmão está sofrendo, nós temos que interceder, nós temos que nos alegrar com aqueles que estão alegres. Isso faz parte do ser humano. Então aqui está o primeiro sofrimento de Paulo. Paulo estava isolado, numa masmorra, preso sozinho. E isso não é bom. E talvez você esteja se sentindo dessa forma. Eu estou sozinho com o meu problema. Eu não compartilho ele com ninguém. É algo que eu às vezes não falo para minha esposa. A esposa não fala para o esposo. Eu não conto para minha filha. Eu não conto para minha mãe. E às vezes nós vamos alimentando essa solidão. E a palavra de Deus fala que isso não é bom. Isso é sofrimento. E nós devemos combater isso. O apóstolo Paulo, ele fala: eu preciso de você, Timóteo. Eu preciso de você perto de mim. Então, irmãos, se você tem essa característica de viver isoladamente, muda a característica da tua vida. Muda a tua personalidade. Você fala: mas é minha personalidade. Lembre-se, o Espírito Santo transforma a nossa vida. O Espírito Santo transforma o nosso ser. Eu posso ser uma pessoa extremamente tímida, que tenho dificuldade de falar em público, mas pela ação do Espírito Santo, eu posso ter desenvoltura para pregar a palavra do Senhor. Isso aconteceu com o apóstolo Pedro. Era um homem inculto, um homem de pouquíssima cultura, um pescador. Mas quando ele pregava, 3.000 pessoas se convertiam ao cristianismo, usado pelo Espírito Santo de Deus. Então procure outras pessoas, conte do seu problema para alguém, tenha amizade com alguém que seja, como a Bíblia fala, tão próximo quanto um irmão, um amigo mais chegado que um irmão, uma pessoa que você tenha confiança. Procure teu pastor, procure um ancião, uma pessoa mais experiente, procure alguém da sua própria família que você confie, mas não se trave, não se confine somente ao seu problema. Isso não faz bem para ninguém. Amém, irmãos? Está dado aqui o primeiro recado. Nós vamos falar de 5 problemas, de 5 sofrimentos que Paulo foi acometido nos últimos dias da sua vida. Então o primeiro deles foi esse, solidão, no versículo 9. Procure alguém para falar das tuas aflições. Procure alguém para orar, para chorar junto com você. Você não sabe como isso é bom. Você não sabe como isso alivia, como isso nos evita doenças. Nós já pregamos sobre sofrimento, nós já pregamos sobre solidão, já pregamos sobre isso aqui na igreja. O segundo ponto, eu gostaria de dar continuidade aqui à palavra, vem abandono. Nos versículos 10 e 11, acompanhem comigo. No versículo 10 ele fala assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, e Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Aqui vem o segundo sofrimento de Paulo, sofrimento do abandono. Isso aqui, irmãos, muitas pessoas têm as suas vidas amarguradas. Nós conhecemos pessoas que foram renegadas pelos próprios pais. Conhecemos várias pessoas, temos amizade com várias pessoas, temos gente da nossa própria família que a família desprezou, e temos gente na própria família que adotou outras pessoas. Não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguém que foi abandonado pela sua mãe ou pelo seu pai.
a mãe não quis criá-lo. Nós conhecemos aqui, alguns irmãos aqui da igreja conhecem, crianças que chegaram e que a mãe simplesmente, ao acabar de dar a luz, ela fala: tira essa criança de perto de mim, eu não quero vê-la, não quero nem saber se é menino ou menina, eu não quero ver a cara dele ou dela. Nós conhecemos vários. O pastor Manuel adotou 3 pessoas, uma delas nessa situação, que a mãe não quis nem ver se era menino ou menina que tinha nascido. Aí eu te pergunto, qual é o sentimento que essa criança, depois esse adolescente, depois esse jovem e depois esse adulto traz para a sua vida? Qual o sentimento que pode sentir, que sofrer uma pessoa que sofreu um trauma desse na sua vida? Um abandono total. E Paulo estava vivendo o abandono daqueles que eram mais chegados, que se afastaram quando correram risco de vida. Quando o Império Romano se voltou contra Paulo e eles não quiseram ter as suas vidas respingadas e correr o mesmo risco, ou seja, a morte, e fugiram. Paulo estava vivendo isso, e talvez a gente esteja vivendo situação parecida, abandono de alguma forma, abandono na nossa luta, no nosso problema. Ninguém me ajuda, eu não tenho nenhum familiar que me estenda a mão, eu estou necessitado, eu estou passando por uma luta, eu estou doente e não recebo visitas, eu estou triste, ninguém vem me consolar. Paulo passou por isso. Esse foi um dos sofrimentos de Paulo. Esse é o segundo. O primeiro eu já falei, solidão. O segundo, abandono. E o terceiro eu quero falar de traição. Nos versículos 14 e 15 está escrito assim: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque ele resistiu fortemente às nossas palavras. Paulo evangelizou esse homem. Esse homem talvez frequentou a igreja de Paulo, mas esse homem se voltou contra Paulo, e esse homem foi um dos causadores da própria prisão de Paulo, por mentiras, por calúnias levantadas contra o Império Romano, contra a vida de Paulo. Paulo foi traído na realidade por esse homem. E talvez você tenha passado por situações que você também se sentiu traído de alguma forma. Traído no casamento, traído na amizade com o seu familiar, traído no seu emprego, traído no seu amigo, enfim, alguma situação parecida. Se nós rebuscarmos na nossa memória, nós vamos ver que nós passamos por algumas situações dela. Aqueles que são mais vividos, com certeza, vão lembrar de algum fato, onde eles passaram por uma situação dessa, e que deixou sequelas, talvez marcas, talvez, sei lá, rancores, e que nós precisamos tirar do nosso coração. Mas isso causou sofrimento na vida de Paulo. Esse foi o terceiro sofrimento dos últimos dias da vida de Paulo. Paulo foi acometido de muitas aflições e muitas lutas, mas os seus últimos dias, bem próximo à sua morte, os que nós lemos o texto aqui, Paulo fala, se nós lemos o anterior, os capítulos anteriores, os versículos anteriores, Paulo fala assim: eu já fui dado como libação, eu já fui colocado como sacrifício, eu sei que eu vou morrer, é questão de dias, é questão de horas, eu sei que eu vou ser executado, eu sei que vou ser levado pelo verdugo e meu pescoço vai ser cortado, eu sei. Mas em tudo isso nós vamos ver que o Senhor estava com ele, mas ele estava passando sofrimento. Deus não o poupou do sofrimento, e isso nos mostra que nós nem sempre seremos poupados de passar por sofrimentos. O Senhor na sua palavra não nos garantiu que nós viveríamos sem nenhum sofrimento. Muito pelo contrário, Ele nos adiantou, Ele nos alertou: vocês vão passar por momentos de aflições, por momentos desses de traições, solidão, e por tudo isso, abandono, e por toda sorte de desgraças, nós vamos passar. E ele continua aqui, falei já do primeiro, falei do segundo, terceiro sofrimento de Paulo, e eu gostaria de entrar aqui no 4 rapidamente, que seria de privação. No versículo 13
e no versículo 21. No versículo 13 está escrito assim, versículo 13: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Paulo estava passando frio, era uma masmorra, era um lugar úmido, era um lugar gelado, e ele estava passando privação. Ele não tinha ali uma coberta, ele não tinha um agasalho, e ele fala: Timóteo, traz depressa, vem, traz a minha capa, traz depressa. Inclusive no versículo 21 fala assim: apressa-te a vir antes do inverno. Ou seja, eu não vou aguentar, eu não vou morrer no patio, eu não vou chegar a ser executado, eu vou morrer de frio. Privação. Estamos passando privação de alguma forma? Está faltando alguma coisa na nossa vida? Está faltando bens financeiros? Está faltando liquidez financeira? Está faltando saúde? Está faltando algo? Privação. Paulo estava passando por esse tipo de sofrimento, e às vezes nós passamos também. Não estamos livres de passar por isso. Eu, na quinta-feira passada, ao pregar sobre a saúde financeira, que nós devemos procurar ter os nossos nomes limpos, evitar ser asa, o servo de Deus tem que procurar tudo isso, é uma realidade. Só que nós não estamos livres de ter o nosso nome sujo, nós não estamos livres de fazer um negócio e não dar certo, e perdermos, nós não estamos livres de, infelizmente, dever a outras pessoas, nós não estamos livres de ficar doente e gastarmos tudo o que nós temos, nós não estamos livres. Eu lembro daquela mulher hemorrágica, a Bíblia relata que ela tinha gasto tudo que ela tinha com a sua doença durante 12 anos, talvez ela fosse uma mulher rica, uma mulher de posses, mas depois de 12 anos, procurando médicos, remédios, o que existia na época para a cura do corpo dela, a Bíblia nos relata que ela tinha gasto tudo que ela tinha. Nós não estamos livres de passar por privações, irmãos, nós não estamos livres. Então aqui, esse é o quarto tipo de sofrimento que eu e você podemos passar, e o último deles está no versículo de número 16, que é ingratidão. No versículo de número 16, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Quantas pessoas foram abençoadas por Paulo? Nós podemos imaginar. Paulo foi o maior pregador da sua época, Paulo foi o maior evangelista da sua época, Paulo foi a pessoa que abriu mais igrejas da sua época, foi quem pastoreou mais naquela época na Ásia, toda aquela região que ele abriu igrejas, pontos de pregação, e ele fala que ele estava sozinho, as pessoas o abandonaram, e ele sentiu ingratidão. E você? Você já passou por momentos de gratidão? Você já fez algo de bom para alguma pessoa e essa pessoa foi ingrata? Essa pessoa não reconheceu o bem que você fez? Tenho certeza que sim, tenho certeza que todos nós já passamos por isso. Mas o que é mais maravilhoso é que esses 5 tipos de sofrimentos que Paulo passou, ele termina essa carta a Timóteo falando da seguinte maneira, no versículo de número 17, acompanhe comigo na tua Bíblia: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também da obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial.
A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Será que nós podemos fazer como Paulo, apesar de todas as dificuldades, os nossos sofrimentos, nós podemos, ao findar a nossa carreira, nós podemos, poucos dias antes da nossa morte, podemos dizer como Paulo: olha, eu corri a carreira, guardei a fé, e agora eu vou para a glória, eu vou receber a coroação do meu rei. Será que nós podemos falar isso? Será que nós podemos gozar desse privilégio de saber que Deus está conosco, mesmo durante todos esses sofrimentos, todos os problemas que nós passamos, as limitações que nós temos, as frustrações, os abandonos, as privações, a solidão? Sabe, a gente não sabe o que é ser só. Sabe quando a gente vai saber isso? Quando a gente envelhece. E eu já estou passando por esse processo, então eu já estou vivendo isso. Mas eu ainda tenho minha esposa. Mas eu tenho uma mãe com 87 anos de idade, e que o marido dela se foi há mais de 20 anos. Ela tem 87 e meu pai aos 65 morreu, tinha a idade dela. E eu sei o que é viver, eu vejo nela o que é viver só. Você vai falar: mas ela não vive junto com você? Vive, mas não viveu com aquele companheiro dela que foi durante tantos anos. Nós estamos ali, os filhos estão, mas sente solidão? Tenho certeza. Eu sinto solidão das minhas filhas que casaram e foram embora, e moram longe. Eu me sinto só. Tem hora que eu choro de saudade, saudade do neto que eu não vejo há meses, saudade. Nós passamos por esses momentos, mas nós devemos fazer como Paulo, e declarar como Paulo: mas o Senhor me amparou em todos os momentos, e eu pude ainda pregar a palavra como Paulo falou, eu pude anunciar aos gentios o Evangelho, eu pude exercer o cristianismo, eu pude viver o cristianismo na terra, e estou preparado para ir para o céu agora. Eu posso morrer, eu sei que lá será melhor para mim, lá acabará todo o meu sofrimento. Mas aqui ele declara ao jovem pastor Timóteo, que talvez estivesse passando por tantas agruras daquela igreja, pessoas que não o respeitavam por ele ser jovem, anciões que achavam que ele era muito jovem para pastorear uma igreja, que não atendiam às suas reivindicações, e Paulo insiste com Timóteo: Timóteo, pregue a palavra, não desanime, eu coloquei as mãos sobre você, eu coloquei sobre a sua cabeça as minhas mãos e te ungi. Você vai com toda a autoridade e exerça a sua autoridade, porque Deus é contigo. E o Senhor está falando comigo e com você hoje. O Senhor é com você, mesmo durante todos os teus sofrimentos. Essa foi a palavra do Senhor. Quando comecei a ler essa palavra no início da semana, eu me alegrei com o Senhor. Eu falei: oh Senhor, eu estou passando por lutas, é verdade, eu estou passando por sofrimentos, é verdade, mas a Tua presença é a minha força, a minha alegria. Essa não está distante de mim. O Senhor está comigo todos os dias da minha vida. O Senhor me conforta, o Senhor me consola. O Espírito Santo alegra o nosso coração. É uma das funções do Espírito Santo nos consolar. É uma das funções dele, é um dos atributos do Espírito Santo, quando nós estudamos em teologia, que ele nos consola quando nós estamos tristes, quando nós estamos abatidos, ele nos ensina, e assim por diante. Então, irmãos, guarda essa palavra. Você está passando por problemas, você está passando por lutas, mas o Senhor não te abandonou, o Senhor não te deixou, o Senhor não te deixará jamais. O Senhor estará contigo todos os dias da sua vida, até mesmo próximo à tua morte, até mesmo próximo à tua morte. E que você tenha palavras tão sábias quanto a desse homem, quanto a daquele evangelista que eu citei, tanto quanto Jesus, que o Senhor está conosco. Fica de pé, vamos orar.
Eu gostaria que nós orássemos nessa noite, enquanto o Elton toca, canta, faça o que ele quiser, mas nós gostaríamos que ter um momento de oração. Eu até falei para o Dani que eu gostaria de orar com a igreja nessa noite. Talvez existam pessoas aqui no nosso meio que estão passando por lutas terríveis e que nem falam para os outros. Algumas a gente conhece, como pastor, nós conhecemos algumas lutas dos irmãos, algumas aflições. Como pastor, as pessoas pedem oração, então nós conhecemos superficialmente a vida de cada um. Mas eu quero dizer a você que o Espírito Santo, aquele que é Deus, que é todo-poderoso, Ele sabe das suas lutas mais íntimas. Ele sabe daquilo que você às vezes não tem coragem de falar para ninguém. Somente ao Deus todo-poderoso, que é onisciente, que conhece todas as coisas. Eu gostaria que você orasse sobre essas lutas e que você se animasse nessa noite, você clamasse, que você fizesse como Paulo, procura alguém, chama alguém, conta a tua dor, divide a tua dor, divide o teu problema, peça para alguém orar contigo, busque orientação na igreja, busque um amigo, irmãos, um amigo, alguém que você confie, fala, ora por mim, eu preciso contar algo para você, eu estou sofrendo, e eu preciso abrir meu coração. Fecha os teus olhos, vamos orar, conta a tua aflição para o Senhor. Não adianta a minha oração, eu vou orar por mim, pela minha família, pelos meus problemas, mas eu quero que você ore por você, eu quero que você ore pela tua família, aquele que está nos assistindo pela internet, que ore pela tua casa, ore pelo teu choro, você que está sozinho, você que não tem para quem recorrer, recorra ao Espírito Santo nessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua presença, nós te louvamos pela tua palavra, porque a tua palavra é como um maná para nós. Tua palavra, ela vem fresca, ela se renova todos os dias, e ela alimenta o nosso corpo, alma e espírito. Na realidade, Senhor, a tua palavra é que nos orienta para a nossa vida, tua palavra nos consola, tua palavra nos exorta, a tua palavra nos ensina, tua palavra, Senhor amado, nos acalenta, Pai, e nós te pedimos, ó Espírito Santo, venha abençoar a cada um nessa noite, abençoa, Senhor, os nossos irmãos, abençoa, Senhor, nas suas lutas mais íntimas, Senhor, estenda as suas mãos e alcance-os essa noite, ó Pai, Espírito Santo de Deus, conforta, consola, Espírito Santo do Senhor, Jesus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia, abrevia, Senhor, o sofrimento do teu povo, Senhor, tenha misericórdia, Pai, Jesus, e mostra que o Senhor está conosco mesmo nessas horas, abra a nossa mente, abra, Senhor, os olhos da nossa alma, para que nós possamos enxergar que nós não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco, os seus anjos ministram, segundo as ordens do nosso Deus, a nosso favor, nos guardando, nos confortando, nos consolando. Senhor amado, toma conta de nós dessa noite, aumenta a nossa fé, acrescenta a fé, Senhor, aquele que tem falta dela nessa noite, ó Deus. Jesus, opera, Senhor, opera nos nossos corações, opera, Senhor, na tua igreja, opera, Senhor amado, na nossa família. Nós te pedimos, Senhor, pelos nossos familiares, ó Pai, que tem lutado sozinho nesse mundo, aqueles que não te conhecem, aqueles que não professaram que Jesus é o Salvador da vida deles, aqueles que ainda não são chamados de filhos de Deus, porque não aceitaram a Cristo como seus salvadores, o seu Salvador, não reconheceram Jesus como Senhor. Senhor, e são nossos familiares, Senhor, é o nosso sangue, o nosso corpo, Senhor, nós clamamos por eles, que o Senhor tenha misericórdia deles, e que o Senhor se revele na vida deles, que o Senhor os salve, que o Senhor os liberte, aqueles que estão nas drogas, que o Senhor tenha misericórdia, Pai.
Oh, quebra os grilhões de Satanás. Oh, no alcoolismo, Senhor. Oh, Senhor, nos relacionamentos quebrados, enfim, nos casamentos desfeitos. Oh, Senhor amado, tenha misericórdia. Oh, Senhor, toma conta, salva, cura, liberta, Senhor amado, cura aquele que está enfermo, Pai, renova as forças daquele que está no leito de dor. Oh Deus, consola os nossos corações, fica conosco, Senhor, fica conosco, é o nosso pedido, Senhor, nessa noite. Fica com a tua igreja, Pai. Te louvamos, ó Pai, te louvamos pelo teu grande amor. Muito obrigado, porque o Senhor está conosco, o teu Espírito Santo habita em nós, aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado por essa dádiva, por esse presente, Pai. Oh, Senhor, é presente dos céus. Oh, Senhor, é dádiva como a salvação. Oh, Senhor, é dádiva, é presente dado por Deus para nós. Oh, Senhor, obrigado pela tua companhia. Obrigado, Senhor, obrigado porque não estamos sós. Em nome de Jesus eu peço e eu agradeço, em nome do Senhor. Amém, amém. Levante o teu rosto, fique de pé, se coloque de pé. Você não está sozinho, Cristo está contigo, o Espírito Santo está com você, amém? Levanta a tua mão. Senhor, nós te louvamos por a tua palavra. Obrigado por essa noite nos reunirmos aqui na tua casa, casa de oração, onde nós ouvimos a tua palavra e alimentamos a nossa alma. Senhor, abençoa o teu povo, é que eu te peço em nome de Jesus. E que o amor do Pai, e que a graça do Filho, e as doces consolações sejam sobre toda a igreja, desde agora, para sempre. Amém. Vá em paz.
Que Deus te abençoe. Não vá embora antes de você cumprimentar os irmãos e dar um abraço aí nos nossos irmãos, amém? Deus abençoe.